E a gente tem observado, inclusive, esse movimento de ex-lavajatistas migrando, né? A gente tem o senador Fabiano Contarato, a gente deu a notícia hoje, ele era um defensor da Lava Jato, né? Agora sai da rede, vai para o PT, faz um discurso ali bacana, interessante em relação ao Partido dos Trabalhadores. Esse final de semana também, o Marcelo Serrado, aquele ator que chegou a interpretar Sérgio Moro na minissérie da Netflix, né, sobre a Lava Jato, e que fez comício, vestiu camiseta ali de Sérgio Moro, da Lava Jato, ele também declarou voto para o ex-presidente Lula. E tudo isso, eu imagino, quero te ouvir, tá aí ó, a postagem do Marcelo Serrado, minha primeira, segunda, terceira via Lula oficial, bom domingo a todos. E Marcelo Serrado é isso, tem fotos dele circulando com aquela atriz Suzana Vieira, os dois vestindo aquela camiseta de Moro, né, enfim, por conta da Lava Jato. E eu quero te ouvir sobre isso, sobre essa movimentação desses ex-lavajatistas e sobre as movimentações de Lula, né? Porque Lula tem atraído toda essa galera, porque tem se movimentado muito bem, tem feito ótimas declarações, esteve agora ali na Argentina durante o final de semana, a gente tem imagens, inclusive, da participação dele naquele grande ato que aconteceu ali na Casa Rosada, na sede do governo argentino, né? Então ele tem assim dado passos certeiros em relação à sua candidatura em 2022. Quero te ouvir sobre isso, Fernando. Essa viagem do Lula à Argentina ratificou a impressão que já havia sido criada na viagem dele à Europa e que vai ser mais confirmada ainda com a viagem que se anuncia provavelmente para final de fevereiro, início de março, dele aos Estados Unidos. A diferença do Lula para os demais candidatos, inclusive o próprio presidente da República, é simplesmente reduzível a uma palavra: tamanho. O Lula tem tamanho político. O Lula tem visibilidade e significação política. Então, ele é um candidato que transborda as fronteiras nacionais e passa quase que a identificar a própria necessidade do Brasil de ocupar um espaço compatível na política, nas relações comerciais no mundo, compatível com a nossa natureza de quinto maior país do mundo. Nós somos um gigante que foi reduzido ao nanismo pelas nossas classes dirigentes, que toparam colocar um clown, um bobo, um pateta na presidência da República. E o resultado é que o mundo hoje dá gelo no Brasil. A Europa dá gelo no Brasil, os Estados Unidos dão gelo no Brasil, e ele vai conseguir alguma coisa ali naquelas coisas, naquelas situações meio teatrais e tirânicas, né, do Oriente Médio, né, com Abu Dhabi lá, com Bahrein, e com situações em que você quase que se relaciona com uma sociedade mantida em matéria de poder, né, apesar dos prédios luxuosos e enormes, quase que na era medieval, né, com tortura em praça pública, pessoas degoladas, mulher que não pode nem sequer dirigir um automóvel, quer dizer, países civilizatoriamente atrasados. Né? Então, é com isso que Jair Bolsonaro se relaciona. E é incrível, terrível até para o Brasil, terrível para as elites brasileiras, que elas não tenham conseguido produzir ninguém que se mova com facilidade no mundo que realmente importa daqui para frente. Né? Por que o Brasil, com tantas elites, com tanta gente com capacidade na intelectual, na área de ciências humanas, na área de ciências políticas, na área de economia, por que nós não conseguimos criar uma camada de dirigentes que circule de igual para igual? E foi preciso um operário metalúrgico para dizer ao mundo que o Brasil existe, que o Brasil tem potencial e que o Brasil quer um tratamento justo por parte do mundo. Então não tem lógica que a gente fique preso a essas coisas que a elite brasileira sempre levanta em relação ao Lula, que é um ignorante, e parte até para o deboche, o nove dedos, o molusco, o cachaceiro, o incapaz. Olha só o incapaz. O incapaz junta gente lá fora, na rua, enquanto o presidente que eles colocaram no poder não consegue mais do que conversar com os garçons na recepção do G20. Essa é a diferença. O Brasil não sabe olhar para si mesmo e ver que é uma coisa quase que milagrosa ter conseguido produzir
uma liderança que, em matéria de comparações no mundo, existem pouquíssimas. Pouquíssimas. As poucas lideranças operárias que ascenderam ao poder fracassaram. O próprio Lech Walesa, que foi saudado nos anos 70, no final dos anos 70, início dos anos 80, como grande revelação de uma classe operária que queria se libertar, né, do que consideravam ali a dominação da União Soviética, que terminou ontem, fazendo 30 anos de extinta, até esse acabou ali envolvido em um descrédito público, enquanto nós temos um potencial, temos uma figura que dá ao Brasil condições de interlocução mundial, que dá ao Brasil condições de rever todo o enfraquecimento que o Brasil teve, de cair de sexta para 12ª, e eu acho até que agora 13ª economia do mundo, né? Tudo isso que interessa ao povo brasileiro, mas também interessa às elites empresariais, industriais, agrícolas, financeiras desse país. E eles não conseguem entender isso. Olha, saiu hoje na coluna de um jornalista chamado Chico Alves, no UOL, uma pesquisa sobre a impressão das pessoas sobre quem beneficia-se com o governo Bolsonaro. E dá uma ampla maioria de que são os empresários, os banqueiros, os beneficiados, e os trabalhadores são os que mais sofrem. É verdade essa segunda parte, os trabalhadores são os que mais sofrem. Mas não é verdade que a elite industrial, agrícola ou financeira brasileira esteja ganhando mais com o governo Bolsonaro do que ganhou nos governos Lula. Muito pelo contrário. Essa gente fez dinheiro, essa gente enriqueceu. E, no entanto, eles não perdoam, porque para eles é uma pedra de toque que o poder nesse país não seja partilhado com o povo. Que o Brasil seja um território que pode ser livremente negociado, como se fazia na colônia, né, com as potências estrangeiras. E não pode, ao contrário, né, ser um país como são os Estados Unidos, que foi construído pela sua própria população. Né? A gente fala, né, da questão de conflitos e tensionamento. Os Estados Unidos viveram 3 anos a sua guerra da independência, 3 anos. Aquilo foi só destruição, as plantações queimadas, os campos atravessados pelas tropas, destruídos, o gado confiscado para alimentar os soldados. Foram 3 anos. E, no entanto, até hoje, 250 anos quase depois da sua independência, eles cultuam este processo como o processo de formação da sua pátria. Tanto que os líderes das 13 colônias insurretas que deram origem à Guerra da Independência são considerados os pais fundadores. Quer dizer, isso é um sinal de respeito da população americana, da cultura americana, aqueles que moldaram a sua própria imagem como país. Nós aqui não queremos moldar uma imagem própria, nós não queremos ter um destino próprio. Nós queremos imitar em tudo, em tudo. Hoje eu já estava conversando, até na linguagem, a gente tenta imitar o que vem de fora. Nós começamos a copiar termos, nós começamos a inventar, a perder a riqueza da língua portuguesa. Então, nós temos uma mente colonizada. Enquanto a gente não se liberar da nossa colonização mental, nós vamos nos enfiar sempre numa situação onde, para que a máquina colonial produza e continue funcionando, a exclusão vai aumentar. Olha, qualquer pessoa que caminhe pelas ruas dos bairros do Rio de Janeiro, do centro em direção à Zona Sul, porque lá na pobreza tudo é menos grave, porque não há para quem pedir. Mas aqui, as calçadas estão cheias. Hoje eu fui na rua, no correio, colocar uma encomenda lá para minha neta. Olha, não foram menos de 10 abordagens que eu sofri em 600 metros. E abordagens em tom dramático. Eu preciso dar de comer para os meus filhos. Eu estou com fome. Então, nós queremos viver num país assim, nós vamos ser seguros num país assim, nós vamos ser felizes num país assim, nós vamos ser prósperos num país assim. Nossos filhos vão adquirir valores de solidariedade e humanidade num país assim, ou vão viver do medo,
vão viver na insegurança de ser abordado, né? Porque assim, um garoto de 12 anos, 11 anos, quando é abordado por um homem sujo, barbado, né, vestindo trapos, ele se assusta. Ele se assusta. Aquilo é diferente para ele. E é um menino de classe média que não é, por natureza, ruim, sabe? E ele começa a viver, ele começa a formar a sua mente dominado por esses medos, dominado pela intranquilidade que nós aceitamos no Brasil como uma coisa natural, de que não se pode sair na rua, de que na rua não dá para tirar o celular do bolso, porque senão alguém vai correr e pegar o celular da gente, não dá para andar com a bolsa assim meio descuidadamente, tem que colocar ela virada para frente para você poder andar abraçada nela e ninguém te arrancar. Que isso? Que isso? Que projeto é esse? Quem quer um país assim? Nós não estamos brincando, nem atravessando um período que se vá anular com muita rapidez, não. Anos assim nos transformam em pessoas menos generosas, menos fraternas, e nós começamos a aceitar os absurdos como se fossem coisas naturais. Alguém esqueceu que quando a gente via a pobreza, a gente dizia assim, havia gente que dizia, é porque não quer trabalhar, é porque é preguiçoso. Hoje nem isso conseguem dizer, porque a situação é tão grave, né, que dizer uma coisa dessas provoca espanto em quem está em volta, porque a gente está vendo a dificuldade que todo mundo está enfrentando para sobreviver. E a situação não está melhorando, Thalita. Nós estamos vivendo a iminência de termos um abalo econômico com a elevação dos juros internacionais. Está por pouco tempo isso. Tá? Quando as pessoas falam, a inflação está alta também nos Estados Unidos. Não, a inflação não está alta nos Estados Unidos, a inflação está explodindo nos Estados Unidos. 6,8%, que é o índice que eles apuraram agora essa semana, de elevação de preços no intervalo de um ano, 6,8%, em termos de inflação nos Estados Unidos, é como se nós estivéssemos tendo aqui 80%, 90% ou 100% de inflação. É altíssimo, é desorganizador para a economia deles. Eles não têm sequer a memória de correção inflacionária que nós temos. Então, eles vão subir os juros, isso vai ter um impacto muito negativo para um país que já está numa situação cambial difícil. O dólar hoje voltou a chegar a 5,67, apesar das intervenções do Banco Central colocando dinheiro no mercado. Isso não vai se acalmar, não há uma perspectiva de curto prazo. Nós vamos ficar comemorando tolices, vamos ter uma inflação em dezembro que talvez chegue a 0,8%, 0,9%, e vamos estar comemorando ela não ter sido igual ao do ano passado, que foi de 1,35%, mas só naquele mês. Enquanto agora nós estamos vindo de uma sequência de números altos. Tem um anúncio de uma dessas empresas de investimento na internet, dizendo assim, coloque seu dinheiro na empresa tal que você vai ver a renda de 1% ao mês. Como assim? O que dá 1% ao mês numa economia estável? Imagina você tem um apartamento, vai alugar, você vai conseguir 1% do valor daquele apartamento? Jamais. Jamais. Nada na economia está rendendo 1% ao mês, mas no mercado financeiro está. Entendeu? E isso explode. Isso explode. E o risco do aumento de juros nos Estados Unidos, no Brasil, que já está com juros altos, que está com inflação alta, que está com a economia tecnicamente já em recessão e, na prática, caminhando para se tornar uma recessão real, prática, né, efetiva. Então, esse tipo de situação é muito grave e eu não sei se o auxílio emergencial que o Bolsonaro acaba de instituir vai atingir gente suficiente para mitigar esse quadro. É ótimo que aconteça um aumento do Bolsa Família para R$400, é ótimo que, mesmo pequeno, o aumento do contingente a ser atingido pelo Auxílio Brasil seja um pouquinho maior, né, do que do Bolsa Família, mas vamos lembrar que nós tínhamos até mês passado, retrasado, um auxílio emergencial de R$300 sendo pago a praticamente 50, 60 milhões de pessoas, e que agora vai passar para 400, mas vai atingir 20 milhões de famílias. Então, o alcance disso vai ser muito pequeno. Eu acho que
O processo eleitoral, porém, vai ajudar a desanuviar isso. Eu acho que os dois grandes perigos foram superados. O primeiro foi superado no dia 7 de setembro, quando Jair Bolsonaro visualizou e sentiu que não tinha apoio para a tentativa de um golpe, para tentar uma medida autoritária aqui. E a segunda, que eu acho que foram as decisões da Justiça que deixaram livre o caminho para quem tem a maior parte dos apoios e da representação do povo brasileiro volte a se candidatar e dê ao povo, se não um governo progressista daqui a um ano, porque a gente não pode prever o resultado das eleições, mas pelo menos a expectativa de resolver pelo voto o impasse em que está metido. Porque se você não tem expectativa de resolver pelo voto, você acumula frustrações, você acumula golpismos, você acumula iniciativas as mais desequilibradas. E quando você tem a eleição como um horizonte de resolução dos seus problemas, você reafirma a fé democrática e você consegue conduzir o país dentro de um clima de relativa aceitação de que será o povo, no dia 2 de outubro do ano que vem, quem discutirá e resolverá o caminho a ser seguido pelo Brasil. Puxa vida, que ano difícil nos espera, né? 2022 deve ser um ano Mas bastante olha, duro. mas olha, como eu acho que vai ser a última participação que eu tenho aqui na TVT esse ano, eu aproveito para dizer o seguinte, olha, 2022 tudo indica que vai ser um ano muito feliz. Vai custar, vai começar com sacrifícios, vai começar com sofrimento, vai começar com dor, vai começar com a agonia que dá na gente ver os nossos irmãos passando por tantas dificuldades, mas vai se aproximar do fim com uma grande esperança, uma grande afirmação de que quem viu a face da esperança não esquece dela nunca mais. O Brasil viveu a face da esperança. Não importa que tenha sido frustrado, tenhamos empobrecido de novo, nós sabemos que podemos avançar. Prosperidade não é mais uma palavra proibida no Brasil. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que vai ser um feliz ano novo, no final das contas, para todos nós. E acho que, olha, para os religiosos, entre os quais eu não me incluo, sabe? Mas acho que o espírito de fraternidade que esse Natal traz para a gente não pode ser esquecido em relação aos milhões, aos 19 milhões de brasileiros que estão passando fome, que estão sofrendo daquilo que a gente esperava já ter deixado para trás, insuficiência alimentar, a vulgarmente conhecida fome. Então, que esses sejam os sentimentos da gente nesse final de ano. Primeiro, né, que há muita gente precisando de nós, da nossa lucidez, da nossa firmeza, da nossa coerência, do nosso caráter. E segundo, que é possível alcançar a esperança, porque nós já alcançamos uma vez. Então, ela está ao alcance das nossas mãos e é preciso que as nossas mãos se conservem com força, agilidade e lucidez o suficiente para agarrá-la outra vez e não deixar que ela se vá novamente.